Em primeiro lugar, Simone Tebet veio muito preparada, então, consequência desse bom preparo que ela tem, da sua longa carreira política, da sua atuação muito relevante como oposição durante a CPI da Covid, é, resulta nessa boa atuação que ela teve no debate, nessa capacidade de pautar. Mais uma vez eu trago isso. Simone Tebet conseguiu pautar em muitos momentos do debate. Quando ela fala do Ministério Paritário, quando ela faz esse tipo de compromisso, ela consegue pautar o debate. Agora, por outro lado, a questão da ocupação de ministérios, quando se fala de pauta feminina, ela é um pouco delicada porque ela implica em falar na construção da coalizão, certo? Então a gente teve Lula, que usou a ocupação dos ministérios para conseguir construir coalizão e formar governo, e, por outro lado, a gente teve Jair Bolsonaro, que não usou esse artifício para construir seu governo, mas usou o orçamento secreto, que é uma ferramenta muito mais cara, muito menos transparente e muito mais delicada, até do ponto de vista ético, certo? Então, entender a formação de ministérios como sendo algo a ser definido somente pelo presidente da República já diz a respeito de como vai ser construída a coalizão. E é mais fácil para Simone Tebet assumir esse tipo de compromisso, porque ela tem, evidentemente, nesse momento, uma menor probabilidade de ser eleita. E Lula ficou claro que não quer se comprometer com isso, com uma maior probabilidade de vir a ser presidente no ano que vem. Agora, por outro lado, em outras questões, sobretudo voltadas para a política pública que envolvem mulheres, os candidatos, de modo geral, se mostraram muito despreparados. O próprio trato com mulheres num ambiente de igualdade ou enfim, né, de debate se mostrou ser algo não muito natural ou algo muito que eles entendiam como sendo uma igual debatendo com eles, né? Então a gente sente todos eles botando o pé no freio, todos eles eu estou colocando principalmente os três candidatos com mais intenções de voto, tanto Lula quanto Bolsonaro quanto Ciro têm uma dificuldade de lidar com mulheres em posição de igualdade deles. E tem uma dificuldade muito grande em entender esse momento de transição em que o voto feminino passa a ser algo tão relevante, né? Sempre as mulheres foram 50% ou até mais do eleitorado, desde a Constituinte. Mas só agora a gente entende esse grupo como sendo um grupo que tem uma proporção de voto que importa para, inclusive, decidir a eleição. A gente sabe que Bolsonaro não consegue ter entrada com mulheres em nenhuma das categorias. Mesmo as mulheres conservadoras apoiam menos Bolsonaro do que os homens conservadores. Então, existe uma questão de linguagem, existe uma questão de tratamento e existe uma questão de realmente entender a questão do gênero e a questão da raça como questões estruturais, né? Não só aprender a falar, a pegar uma listinha e começar. No meu governo fizemos tanto, 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 mas entender isso como estrutural e agir de acordo, certo? Então, eu senti muita dificuldade dos candidatos lidarem com isso. Claramente, Simone Tebet tem um preparo muito grande nessa área, teve um papel de protagonismo no Senado Federal, e o Senado Federal teve essa característica na última legislatura de fazer de ter uma grande união entre as mulheres, mesmo entre partidos diferentes, sobretudo na CPI da Covid, onde havia aquela posição rotativa, que sequer era de titularidade, né? Era um direito à fala, mas não é que as mulheres tinham um papel formalizado, era uma concessão da mesa para participarem da CPI da Covid. Então, a Simone Tebet teve esse protagonismo, enfim, né? Sabe lidar com essa questão muito bem. Talvez Soraya Tronic não tanto, até porque tem uma dificuldade de se desvincular da figura do presidente Jair Bolsonaro, que era muito próximo dela nas eleições de 2018, mas, de todo modo, a gente viu essa pauta como sendo relevante, ela tende a voltar, né? E a coisa do tratamento mais delicado, eu acho que busca também esse eleitorado feminino.
A parte que mais me incomoda, que eu acho que poderia ser revisitada tanto por Simone Tebet quanto pelos outros, é essa ideia do cuidado o tempo todo. Né? Então, a coisa de eu sou uma mulher, eu fico emocionada quando isso acontece, eu quero cuidar, eu quero fazer um governo com amor. Isso, eu não vejo isso em pesquisa qualitativa, eu não vejo isso surgindo, pelo contrário, durante a Covid a gente tem estudos que mostram que prefeituras onde as mulheres eram prefeitos e não os homens foram mais efetivas em manter políticas de isolamento, que tende a ser uma política impopular e que exige muito punho, né? Então, eu não sei até que ponto essa ideia da mulher na política como sendo algo que vai realçar o cuidado e o ser mãe vai ajudar, é algo que vai ter impacto no eleitorado. Mas, enfim, a gente vai ver os resultados disso agora, porque a gente está vendo muitas campanhas de mulheres e talvez esse seja um terreno ainda muito desconhecido para todo mundo que está entrando nesse mundo. Mas eu entendo que esses candidatos precisam levar mais a sério essa questão e precisam entender, de novo, como estruturante, não como perfumaria.